Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que eu tô atrasada, estou entrando aqui. Bom dia, Nai, bom dia, Soninha. Bom dia, Ana, bom dia, Grace. Sejam muito bem-vindas, 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 bem-vindas. Calma aí que eu tô abrindo, porque eu tava numa sessão e aí eu falei, meu Deus, eu tinha que fazer um xixi. Falei, tá tudo certo. Aí, abri aqui o que a gente vai falar hoje. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá, bom dia, Grazi. Vamos lá. Como sair? Como sair da energia do esforço? Da energia. Bom dia, Liz. Aí, foi. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu só ligar o YouTube e nós já vamos iniciar. Ó, Cassandra, bom dia, bom dia, bom dia. Só vou ligar aqui o YouTube e a gente vai começar, porque eu gosto de deixar o YouTube ligado também, porque tem pessoas que não têm Instagram, que me seguem, e também porque às vezes a live aqui ela cai, e daí a gente tem pelo menos salvo no YouTube. Vamos ver se foi. Pronto, agora sim, estamos ao vivo no YouTube também. Cassandra, como é que tá o frio aí? Diz que hoje é o dia mais frio, né? Sei lá de que ano, e eu resolvi vir pra praia bem nesse dia. Caralho, tá muito frio, sério, vocês não tem noção. Meu Deus do céu, eu tava falando sobre isso agora na minha sessão. Eu falei, meu, gente do céu. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Deixa eu baixar o volume. Eu não sinto nem minhas mãos aqui. Tá chegando tanta coisa, obrigada por me dar fluidez, que bom. Fico muito feliz. Eu falo que assim, quem me conhece, até a Vivi entrou ali, né, que fez sessão comigo, quando a gente se abre para receber, as coisas elas vêm, né, quando a gente se conecta com o campo. E só de vocês estarem aqui, por mais que eu esteja alimentando o mental de vocês, vocês também recebem via campo, né? A nossa conexão, ela começa quando você se abre para receber, né? Agora, quando eu olho, eu fico ali naquele mental, mas não tô entendendo. Se abre para receber, que aquilo vem. A Cassandra falou muito, tá chegando tanta coisa, né? Esse tá chegando tanta coisa é porque eu tô aberta, porque eu paro de criar resistência. E a gente vai falar justamente sobre isso, incrivelmente já começamos a falar sobre isso, né? O que é a ação do esforço, né? Por que eu não consigo entrar na ação através dessa sincronicidade do universo? Por que eu não consigo realmente criar na minha vida as coisas com fluidez? Então eu quero isso e aí logo eu peço, né? Eu me conecto lá no meu mapa dos sonhos aí, quem fez a vivência sabe, né? Falei sobre isso ontem bastante. Eu me conecto, faço, escrevo, penso, visualizo e aquilo vem de uma forma como eu pedi, ou pelo menos vem daquilo que eu quero, porque eu tô na sincronicidade do universo. Toda vez que vocês começam a perceber que vocês pensaram numa coisa e eu trago isso dentro da live, que vocês pensaram numa coisa e alguém que vocês conhecem, você viu na rua e falou sobre aquilo, é porque você tá na sincronicidade, você tá deixando com que as coisas aconteçam e você não tá naquela energia mental de que isso tem que acontecer assim, porque se fulano não me ligar hoje, porque se ciclano não disser isso pra mim, porque se isso não aconteceu o que eu quero, né? Quando a gente tá nessa energia mental, a gente se apega nas coisas. E até eu tava dando uma analogia, se vocês forem pensar
né? Pensa comigo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo do rio, né? Olha para um rio e percebe ele como ele funciona, né? Esse rio ele tem a água, ele vai passando essa fluidez da água. E quando eu não deixo com que essa água ela flua, né? Porque essa água, todo rio ele tem uma correnteza. E se eu deixo essa água ela fluir, ela vai descendo, ela vai passando de lugar em lugar, ela vai descendo, descendo, descendo. E conforme ela vai fluindo, ela vai indo para muitos lugares, ela vai percorrendo até ela chegar no mar, né? E se eu não deixo essa correnteza fluir, o que que acontece? Eu vou me apegando nas coisas, né? Então eu me apego numa pedra e eu me abraço na outra e eu seguro num galho e aí eu tento, daí eu vou me batendo nas pedras. E pode perceber, se tu tentar nessa correnteza se apegar numa árvore ou numa pedra, a água ela começa a acumular aqui assim em ti e tu começa a se afogar, né? Por quê? Porque tu tá resistindo e tu mesmo começa a se afogar, né? Tu cria isso, por quê? Porque tu não se joga para a vida, porque tu não se joga nessa fluidez, tu não deixa que as coisas aconteçam, porque o curso da vida tu pode determinar como tu quer viver ele, né? Se tu quer viver na abundância, se tu quer viver na escassez. Só que quando tu acredita que tu determina o curso da vida, que é algo natural e evolutivo, tu tá cada vez mais evoluindo, cada vez crescendo mais. Quando tu se apega a algo e não quer viver essa evolução natural, tu tá na resistência. E esse crescimento, lembra que eu falei na primeira live, o que é esse crescimento? É o sofrimento, né? O sofrimento, ele é uma forma, um mecanismo do universo, de Deus, da criação, para que a gente possa crescer e evoluir. E quanto mais a gente entende esse mecanismo que vai nos direcionando para os aprendizados na vida, quando chega algum problema, quando chega qualquer coisa, eu saio desse lugar, eu saio dessa resistência àquilo que está chegando e eu entendo que aquilo é a melhor experiência que eu tenho que viver, né? Eu passo a entender, nossa, não, peraí, eu honro essa experiência, é isso que eu tenho que passar. E até eu também estava conversando sobre isso na sessão agora, eu disse assim... até tem um post que eu já fiz aqui que é mar morto, né, nunca deságua em ninguém. Então, às vezes, você não está conseguindo agir na fluidez porque você já absorveu tanto conhecimento de tanta gente e você não está aplicando, você não está passando adiante isso e você não está usando na sua vida. E o que que acontece? Você fica com essa água parada dentro de você. E a água parada começa a criar limbo, começa a criar esgoto, a água começa a feder. Né? Por quê? Porque você tá com isso dentro de você. Ou seja, você se jogou, foi pra fluidez, só que você não tá fazendo nada com isso. E pensa comigo, um mar morto, né, que não deságua em ninguém, quando ele tá recebendo, ele vai quase transbordar. E o que que acontece com o fluxo da água? Se o fluxo da água vê que aquela parte do rio, ela já preencheu, ele muda o curso e ele vai para outro lugar. Então, eu paro de receber a água, a fluidez, que seriam as bênçãos do universo, que seriam as coisas que o universo está trazendo de bom para mim. Eu paro de receber justamente porque eu não estou fazendo nada com o que eu estou recebendo. Então, a fluidez, ela é algo que eu recebo, eu vivo, eu aplico e eu sigo adiante. Ou eu recebo, eu aplico, eu passo adiante. Né? E o que eu estou fazendo aqui? Todos os dias quando eu venho aqui é para falar e passar aquilo que eu recebo. E aquilo que eu faço, aplico e passo. E quanto mais eu vivo nessa fluidez, né, de eu receber, passar, mais eu vou tendo um rio que sempre recebe da nascente, que sempre recebe, né, e que passa adiante. Até tem uma parte na Bíblia que fala, né, que Deus dá semente para quem semeia. E não adianta você reclamar que a sua vida tá uma porcaria, que você não recebe isso, que você não tem um fulano na sua vida, que ciclano. Mas o que tu tá semeando? Tu tá semeando alguma coisa ou tu tá parada? Tu tá ali parada, totalmente estagnada? Porque tu não vai receber se tu não der, se tu não fizer alguma coisa, se tu não estiver em movimento. Então a ação, estar em ação com o universo tem muito a ver com o que eu tô fazendo. Se eu não estou fazendo alguma coisa, eu vou ter justamente essa metáfora do rio que eu acabei de falar para vocês. E por mais metáfora que isso pareça, né, esse rio com essa água fluida, se a gente for olhar para o nosso corpo, a gente vai perceber que o nosso corpo ele é 80% água. Se ele é 80% água, não é ironia do destino, é ironia ou coincidência acreditar que nós realmente
temos que deixar fluir as nossas emoções, porque até dentro da astrologia, quem estuda e quem entende, quem acredita, a astrologia fala que a água são as emoções, né? E que quanto mais eu sou de água, mais eu sou emotiva. Só que nós somos 80% água, então nós temos muita emoção no nosso corpo. E a água, ela foi feita para andar livremente. Então, se eu me apego, se eu estabilizo, se eu não deixo fluir as emoções do meu corpo, que é o que elas devem viver nessa fluidez e nessa correnteza, mais eu vou passando por processos. Então, essa ação, ela precisa de movimento. E o mais engraçado também, agora pensando, né, agora me veio mais um insight, é que quando essa água ela tá parada, né, quando eu não, qualquer coisinha que contamina essa água, né, qualquer coisinha que eu jogo ali, se ela tá parada, ela não tá fluindo, ela contamina o rio inteiro e eu perco toda a água que eu tava guardando. Vocês já pensaram nisso? Né, se eu guardo alguma coisa, né, se eu não quero passar adiante, ou se eu acredito que eu tenho que guardar todo esse dinheiro aqui, porque eu vou guardar, qualquer coisinha que acontece, eu contamino o rio inteiro, porque essa água ela não está fluindo, ela não está recebendo água nova. Então, se ela não está recebendo água nova, ela não está recebendo vida nova, ela não está se renovando. E se eu não estou me renovando, automaticamente eu vou estar morrendo, né? Eu vou estar vivendo numa estagnação. Então, a estabilidade, ela é totalmente o contrário da vida. Muita gente acredita que eu tenho que trabalhar a vida inteira para ter aposentadoria, para viver estável nesse emprego, só que eu infelizmente tenho que... Tinha alguém me ligando. Eu tenho que dizer para vocês que essa estabilidade que eu tô sempre buscando, na verdade, ela é uma falsa estabilidade, né? Porque não existe isso. O fluxo natural da vida é estar em movimento. E até acho que eu já falei aqui, né, que é da questão da gente estar em processos em que a gente olha para as coisas naturais do mundo, pensa aí, tudo que Deus criou, né? Eu falei isso ontem, eu acho, né? Tudo que Deus criou na Terra está em movimento e tem um processo, né? A planta, para ela ser uma planta, para ela ter frutos, ela vive o processo da semente, né, para nascer e para poder viver e ter frutos. O bebê, ele nasce de um processo, né? São 9 meses de processo. Se a gente for olhar todos os processos que ele vai desenvolvendo até ele nascer, né? Então, tudo na vida é processual, tudo na vida está sempre em evolução e em movimento, né? Todas as coisas naturais estão em movimento e apenas as coisas que o homem criou que são fixas e paradas, e elas têm ausência de vida, ausência de movimento. Então, ontem eu falei bastante sobre isso. E o que eu quero trazer hoje? Eu coloquei aqui, quantas coisas eu coloquei aqui? Deixa eu ver, são 5 dicas, né, do que te coloca na energia do esforço. Isso vivendo aquilo que eu vivo na prática e falando bem pé no chão, assim, não dicas tão espirituais. Agora eu quis fazer essa introdução para que vocês pudessem ter esse entendimento real do que é estar na ação, né? E do quanto é importante a gente estar na ação para a gente sentir a vida, né? Para a gente estar na vida. Eu falei hoje, né, que foi muito difícil para eu poder acordar hoje de manhã. Foi muito desafiador para mim esse processo de conseguir estar aqui no dia mais frio do ano. É muito engraçado, porque eu fui tomar meu banho gelado nesse frio e eu disse assim, meu Deus, cara, eu vou morrer nesse banho, eu vou morrer nesse banho. E aí eu tentei colocar no quente, só que não tinha quente naquele banheiro. E eu vi que meu namorado, ele foi no banheiro dos fundos, que o chuveiro ele era mais, ele é tipo a gás, assim, e lá o banheiro era quente, e ele conseguiu tomar banho lá. E eu fui tentar tomar banho num banheiro que poderia ser quente e eu percebi que a água não esquentava e eu tive que tomar banho gelado mesmo. E é incrível como eu saí dali totalmente, tipo assim, eu falei, nossa, eu não tenho mais frio no meu corpo. Sabe quando tu simplesmente diz assim, caraca, eu venci a maior guerra que eu podia ter vencido hoje, que era do frio. E agora eu tô de boa. Mas até eu entrar foi tipo uma tortura. Eu falei pra ele que eu tô criando um tanque de guerra, porque falei, se eu conseguir passar pelo dia de hoje, cara, eu passo pra qualquer dia dele. Tu é louca, não sei o que. Ontem ele tava me desafiando, até ele falou, duvido que tu entre na água, duvido. E daí quando ele viu que eu entrei, ele falou, não falo mais. Mas é muito engraçado, né? Então vamos lá, falando de dicas práticas. Primeira coisa que eu queria trazer pra vocês. Eu até fiz, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que eu fiz uns slidezinhos, vamos ver se eu consigo, pelo menos para o pessoal que tá no Insta, no YouTube não vai conseguir ver.
Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver? Aparece. Show. Eu coloquei aqui que o primeiro é o nível de energia. O que significa isso? O que significa o nível de energia? Toda vez que tu acorda de manhã, tu tem uma bateria bem bonitinha, que nem essa bateria aí que eu tô mostrando pra vocês. A nossa bateria, ela tá cheia. E o nível de qualidade das decisões que a gente toma pela manhã, até as 11 horas da manhã, é muito alto. Então, quando eu acordo pela manhã, o que seria o ideal? Que eu fizesse as coisas mais importantes do meu dia. Então, se eu preciso ir para academia, se eu preciso... Coisas que hoje eu não tô agindo, sabe? Ah, eu falei que hoje eu ia meditar. Ah, eu falei que hoje eu ia fazer tal, eu ia me exercitar. Ah, eu falei que hoje eu ia ligar para fulano, eu ia fazer tal tarefa. Ah, não, eu falei que eu ia fazer a tal coisa da vivência que eu tô participando. Então, até às 11 horas da manhã, tem um livro que eu li que se chama Trabalhe 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. E esse livro, né, eu trouxe essa dica dele porque me ajudou muito. Toda vez que eu tenho uma pendência, se você fizer sempre até as 11 horas da manhã, você vai conseguir fazer isso e o seu dia vai fluir de uma forma muito diferente. Então, por quê? Porque de manhã o nosso nível, o nível de bateria, o nosso nível de energia, ele está muito alto. Logo, a qualidade das nossas decisões também está alto. E por conta disso, eu consigo tomar decisões com mais qualidade. Agora, pensa, tá? Você deixar para o final do dia para fazer uma coisa que é importante. Então, por exemplo, ler um livro que é importante para mim, eu deixo para fazer isso lá no final do dia. O que vai acontecer? O meu nível de qualidade, a qualidade das minhas decisões está muito inferior no final do dia. Então, a probabilidade de eu agir de uma forma totalmente desqualificada é muito grande. De eu dizer assim, hoje eu não vou na academia, só hoje. Deixa, eu leio o livro amanhã. Eu faço isso aqui amanhã, depois eu vejo isso aí. Não, hoje eu não vou fazer. Por quê? Porque o nosso nível de energia, a nossa bateria já acabou. E, gente, a gente toma decisão para muita coisa ao longo do nosso dia. Então, quanto mais a gente usa isso, pior é. E até a segunda dica, que é essa aqui, que eu coloquei aqui, ó, um menininho sem energia e o outro com energia. A segunda é muito importante para a gente conseguir sair da energia do esforço, porque pode ver, quanto maior a sua energia no nível de esforço, o que acontece? Quando chega no fim do dia, você tá sempre naquela energia do esforço, né? Porque, eu preciso ler esse livro. Daí você lê assim com a maior energia do esforço possível, porque você já usou toda a energia fluida que você tinha, você usou com as coisas que não devia, né? Não que não devia, mas com as coisas que não eram tão importantes. Então você cai na energia do esforço. A segunda é a perda de energia. O que acontece, né? Isso também foi outra coisa que eu percebi que mudou muito a minha vida. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque talvez vocês estão fazendo isso e, isso é muito... Nossa, isso, assim, pra mim foi um grande start, assim. A roupa que você escolhe pra vestir, a comida que você decide comer no dia, tudo, o ambiente onde você tá, as tarefas que você vai fazer no seu dia. Toda decisão que você toma, a hora que eu vou comer, a hora que eu vou escovar os dentes, a comida que eu vou fazer, tudo isso demanda energia. Toda decisão que eu vou tomar demanda a minha energia. E lembra que eu falei no primeiro item, a gente tem uma demanda, a gente tem uma bateria completa de energia. E para cada tarefa, para cada tomada de decisão que eu tenho, por menor que ela seja, eu estou consumindo a minha energia para poder agir naquilo que realmente importa. Então, se eu deixo para decidir, às vezes, a roupa no dia, na hora que eu vou sair pro meu trabalho, por exemplo, e aí eu coloco e não fica boa, daí eu coloco outra, daí não fica boa, daí eu coloco outra, daí não fica boa. O que acontece? Ao longo do dia, eu já usei metade da bateria que eu tinha, eu já saio atrasada, daí aquilo me estressa, sabe? Por quê? Porque eu já usei metade da bateria que eu tinha de energia. Então, eu quero que vocês percebam, e até tem aquele cara que... Agora eu vou esquecer o nome dele. Mas o cara que criou o iPhone, vocês devem saber, da Mac, né? No livro dele ele fala que justamente ele usava todos os dias a mesma camiseta da mesma cor. Ele comprou várias camisetas da mesma cor. E ele usava sempre uma calça jeans com a mesma cor. E ele fazia uma pessoa escolher o almoço todos os dias sabendo do que ele gostava de comer. Por quê? Porque ele não podia perder tempo nem energia
com decisões que não impactariam naquilo que ele estava buscando, que era criar uma empresa, que era criar uma multinacional, enfim. Então, eu quero que vocês olhem para onde vocês estão direcionando as decisões de vocês e por que quando vocês realmente têm que tomar uma decisão importante de agir em algo, é tão difícil, vocês caem tão na energia do esforço, porque isso também é importante. Então, percebam isso, tá? Aí, o terceiro é aqui, falta de clareza. A falta de clareza, pra mim, ela é uma das outras coisas. Até hoje eu falei no Stories, né, sobre isso. Quando eu não tenho clareza sobre o porquê que eu tô fazendo algo, eu perco a energia da ação. Então, se você tá sempre na opinião do outro, se você tá sempre fazendo por conta do outro, né? Eu falei sobre isso naquela live que eu falei sobre ego e aparência física. Então, eu tô querendo malhar porque eu quero ficar bonita pros outros, né? Quando eu chego numa energia de ação, por que eu vou na academia? Por causa dos outros. Eu não vou. Eu acabo não fazendo, porque o propósito que eu tenho por trás tem que ser um propósito que eu crio na rocha, né? Que eu falo. Steve Jobs, exatamente. Então eu tenho que criar um propósito dentro daquilo que realmente importa pra mim. O que importa pra mim? Quais são os meus valores? O porquê que eu tô fazendo aquilo? Porque se eu não tenho uma clareza muito grande do porquê que eu quero aquilo, se eu não tenho esse porquê, é óbvio que eu vou me desmotivar muito rápido. E aqui eu sempre gosto de ressaltar que a intenção, ela é muito mais importante do que a ação. A minha intenção de fazer algo é que vai me gerar ação. A energia que eu coloco por trás do meu porquê vai me colocar ali na ação, né? E eu falei isso hoje porque hoje foi muito difícil para eu conseguir acordar. Foi muito difícil, sério. Eu fiquei ali 20 minutos lutando comigo, né? E meu namorado, tipo... tu não vai levantar hoje, né? Ainda tinha alguém do meu lado, tipo, me martirizando ainda. Tu não vai levantar hoje? Né? Tu não vai? Não, mas vai. Eu lembro que eu tirava, assim, o rosto debaixo das cobertas. Parecia que eu tava no meio da rua de tão frio. De tão frio que tava. Falava, meu Deus do céu. Eu acordei antes do despertador e eu não conseguia me levantar de tanto frio. E aí, o que eu fazia? Eu ficava, mas por que eu quero isso? Mas por que eu vou na academia? Por que eu tenho que meditar? Por que eu tenho que fazer meus rituais? E logo eu começava a imaginar tudo aquilo que me gera quando eu faço os rituais, toda essa sensação maravilhosa de bem-estar. E, tipo, agora são meio-dia e eu já fiz tanta coisa, já atendi, já fui na academia, já fiz e eu tô fazendo essa live. Então eu digo assim, existe essa imaginação e essa clareza do porquê que eu tô fazendo. Agora, se eu não tenho clareza do porquê que eu tô fazendo, eu só tenho um motivo muito raso, eu não consigo. Então, qual que é a dica aqui? É que você possa realmente fazer uma lista. Toda vez que você está com uma dificuldade, você deve ter a intenção que você colocou. Se você fez a meditação de ontem, né? Que a gente fez a meditação de intenção da semana. Escreve, faz a lista dos seus porquês. Por que eu quero isso? Por que eu quero fazer isso? Quanto mais porquê tu tiver, mais fácil vai ser de tu conseguir atingir realmente essa tua capacidade de entrar em movimento. Certo? Então a gente falou do nível de energia, né? Das qualidades das nossas decisões, da perda de energia, aonde que eu tô perdendo energia com as coisas. Então, até uma coisa que eu não falei, mas que é importante a gente olhar, eu planejo toda a minha semana no domingo, né? Para quem que eu vou atender, o que eu vou fazer em cada dia, as tarefas que eu vou ter. Por quê? Porque agora eu já sei, eu entro no dia, eu só olho a minha agenda lá no Trello, né? Eu até já ensinei como que mexe no Trello, se alguém quiser me fala que eu ensino de novo, eu posso fazer até um Reels falando sobre isso. Por quê? Porque isso me gera uma alta performance. Eu consigo ter energia para agir naquilo que realmente importa, né? Eu economizo essa energia que eu ia ter todo dia à noite. O que eu vou fazer amanhã? Mas será que é melhor eu fazer isso? Melhor eu fazer aquilo? E eu só vou ajustando coisas que vão acontecendo, né? Porque ao longo do dia acontecem imprevistos. Vou ter que fazer essa reunião que eu não previ, eu vou ter que fazer... Mas isso são ajustes e não uma perda de energia porque eu não planejei o meu dia, eu vou vivendo ele no automático conforme ele vai acontecendo. Certo? Então essa falta de clareza é muito importante. E aí a quarta, que talvez seja a mais importante no meu ponto de vista de todas elas, é a mais, e ela é a penúltima, né, de todas elas. Resistência, né? Eu falei do rio, né? Olha o cara tentando enfiar o outro ali dentro, passar por ali, tu vai passar de qualquer jeito, já vai passar.
que a Cassandra falou? Não vi isso como se organizar. Faz um passo a passo ou posta no Telegram. Sim, faço sim. Faço sim. O Trello ele é muito bom pra gente poder se organizar no nosso dia. Ele é bem interativo e ele é bem visual, porque eu sou muito visual, eu gosto de visualizar. Até, tipo, eu tô fazendo a vivência, eu criei uma folha de A4 para cada semana, com papeizinhos que eu vou colando, porque eu gosto desse visual, desse painel que eu vejo, que eu visualizo. Então, o Trello, ele te traz essa clareza, né, do teu processo. Isso ajuda muito na nossa mente. Porque lembra que a nossa mente trabalha por estímulos, aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente pensa, cria as ações. Ontem a gente falou só sobre isso. Quanto mais eu visualizo, mais eu levo energia para agir. E cara, isso é a chave. Eu falei sobre isso ontem. Então, pensa sobre como que tu pode criar visualizações. A prova disso é que os outdoors, né, quando tu vê um outdoor de comida, sei lá, que tu gosta, tu já tem vontade de comer. Por quê? Porque tu teve esse estímulo, né? Esse estímulo visual te levou, esse artefato visual, esse estímulo visual te levou a uma ação, porque antes gerou uma emoção. Então, realmente, olha para esse negócio visual e percebe o quanto ele vai gerar ação na tua vida. E aí tu diz assim, porque eu não consigo agir, Mari, porque eu tô querendo meditar, mas tipo, não tá vindo a vontade. Não espera a vontade vir, cria o cenário para que a vontade seja estimulada, né? Cria esse cenário, coloca lá na tua frente. Por que tu quer meditar? O quanto isso vai mudar a tua vida? O que isso vai te trazer de estímulos, né? E começa a tomar as decisões logo no início do dia, aproveitando esse nível de qualidade que tu vai ter logo pela manhã, né? Coloca tudo isso, tu vai perceber o quanto o teu dia fica mais fluido e mais leve depois que isso acontece. Certo? A Michelle vem da Cassandra. A Cassandra sempre me indicando. Nossa, eu tô atendendo gente já da Cassandra. Não vi isso chegando hoje por indicação, fico muito feliz. Poderia postar uma foto dessa folha 4 pra gente ver de exemplo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu só ver se eu tenho aqui, que eu acho que até não sei se tá aqui. Eu vou procurar e eu mando pra vocês. Mas, isso aqui, até eu trouxe, eu sempre trago o meu altarzinho, né? Eu vou mostrar pra vocês só as coisas que eu tenho aqui, o meu altarzinho, porque eu levo ele pra qualquer lugar que eu vou, né? Isso aqui é da Chama Violeta, não sei quem conhece a Chama Violeta, por coincidência tá aqui do lado. A Cassandra, essa aqui tu sabe, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Aqui é o Mestre Saint Germain, aqui é o Mestre Jesus, aqui é a Mãe Maria, tá tudo aqui do meu ladinho. Por coincidência eu tenho, mas eu vou olhar aqui quando terminar, me lembra que eu vou fazer isso. Eu tenho, acho que tá aqui, deixa eu ver se não tá aqui, peraí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu disse que eu sei que isso ajuda muito, 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 muito. A gente tá aqui, Olha só como é que eu faço o negócio. Deixa eu ver se dá pra enxergar aqui. Tá vendo que tá escrito segunda, terça, tá vendo que isso aqui são vários dias? Isso aqui é da vivência, né? Isso aqui vão ser 7 semanas. Para quem tá assistindo, não vai ser 28 dias. Dessa vez vão ser 7 semanas. E aí eu fiz um papelzinho para cada semana, O que vai ter na segunda, o que vai ter na terça, o que vai ter na quarta. E aqui eu vou preenchendo e aí eu vou percebendo se eu já fiz tudo que tinha. Vão ser 7 semanas. 7 semanas, 7 dias. O número 7 está muito presente nessa vivência. Vai ser muito show. Então eu crio esse planner visual aí e eu vou montando visualmente, porque o visual ele te ajuda muito. Então só para vocês terem uma ideia. Mas o Trello ele faz isso também, tá? Eu criei no Trello primeiro e depois eu fiz o físico, porque o físico ele me ajuda porque eu gosto de escrever, eu gosto de riscar, sabe? Então eu vou colocando no físico, eu acho que me ajuda muito. Vai ser em agosto, Vivi, vai ser em agosto. Então, seguindo, peraí que eu até me atrapalhei aqui, vamos para a sincronicidade, a gente está falando sobre aceitação. Então, o que acontece? Quando a gente está passando por um processo de não aceitação, quando a gente está resistindo muito às coisas, parece que a gente precisa ter um sofrimento muito grande na nossa vida para a gente aceitar. Então, vamos supor que acontece, sei lá, vamos supor, eu gosto de falar do peso, né? Engordei tanto que o meu namorado chegou e falou pra mim, mas tu tá obesa, né? Tu tá muito gorda, né? O que acontece? Esse cara, ele te falou um negócio que destruiu a tua vida, né? Tu tá ali, tu vai pro fundo do poço. Quando tu vai no fundo do poço, tu aceita, tu abre mão, tu aceita que aquilo aconteceu e tu fala, tá,
agora já era, agora eu vou ter que cuidar da minha alimentação. Nossa, agora eu vou ter que ir pra academia, porque, olha tudo, olha, eu cheguei no fundo do poço. E é aí que os milagres acontecem. Porque o milagre, ele só existe depois da aceitação. Quando eu aceito alguma coisa na minha vida, a energia flui. E quando a energia flui, os milagres acontecem. Só que vocês vão perceber que o milagre acontece depois de um sofrimento profundo. Daí tu fala, nossa, mas daí eu cheguei no fundo do poço, mas aconteceu um milagre. E daí aconteceu tal coisa. Filha, não é que tu chegou no fundo do poço e aconteceu um milagre. É porque tu abriu mão da resistência. É porque tu aceitou aquilo. E aí tu ressurgiu das cinzas. A ressurreição aconteceu ali porque você aceitou aquilo. Né? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido milhares de pessoas dizendo que queriam ter filhos e não conseguiam ter filhos, e não conseguiam ter filhos. E a partir do momento em que elas realmente conseguiram trabalhar essa aceitação de tipo, tá, eu não posso ter filho, né? Tentei, não consegui ter filho. Quando ela abre mão, quando ela chega no fundo do poço de tipo, já gastei 100 mil reais em inseminação, em um monte de coisa, não consegui. Quando ela desiste, quando ela tipo, já entrou em depressão por não conseguir ter filho, quando ela aceita viver a vida sem o filho, ela engravida. Cara, isso não é coincidência, isso não é milagre. Ai, milagre, te fiquei grávida. Não, isso é aceitação. Então, assim, pra você sair da energia do esforço, se você não aceita tudo que acontece na sua vida, você vai estar sempre criando pela energia do esforço. E a energia do esforço, ela só traz cada vez mais luta. Você vai ter que lutar, você vai ter que sofrer para conseguir as coisas. Então você vai sempre pelo caminho mais difícil, porque a fluidez, ela te leva para o caminho certo. Mas você prefere pelo caminho que a sua mente está dizendo que é o melhor. Só que a sua mente, ela não sabe de nada. Entende? Ela não sabe de nada. A nossa mente, ela é uma ilusão. A nossa mente só cria ilusões. Ela é ótima para planejar, né? Para criar, que nem eu tô fazendo. Ela é ótima pra gente poder ligar o celular, pra gente poder estar nessa live, pra poder planejar. Mas de vida, ela não sabe de nada. Quem sabe é a criação, é essa energia maior do que nós. E que nos guia se a gente souber sentir e entender a energia da fluidez. Por isso que até eu falo ali, muitas vezes eu tô fazendo uma sessão e a pessoa me fala assim, mas eu quero ficar com essa pessoa porque ela é o amor da minha vida. Eu falei, como tu sabe? Quem tá dizendo isso é a tua mente, tu não sabe. Tu quer a sensação de felicidade, de liberdade, de amor, de poder ter alguém que te respeita, que te ama, tu não quer a pessoa. O teu ego quer a pessoa, mas tu não quer ela. Tu quer a sensação de liberdade e fluidez. E se essa pessoa não tá dando certo contigo, respeita a energia. Vive nessa fluidez, porque se tu viver nessa fluidez, tu vai conseguir receber algo muito melhor. Agora, se tu não honra a energia e tu não aceita ela, acabou. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que a aceitação, pra mim, ela é a base de toda a energia do esforço. Se eu não aceito o que tá vindo, eu só vou criar pela energia do esforço, só vou. E eu vou estar sempre batalhando, e minha vida vai ser sempre um mar de dificuldade. Porque eu não consigo entrar nessa fluidez do universo. Pode perceber, se eu me jogo no rio e eu vou com o fluxo, ele vai me levando para os desafios. E eu passo e cada vez eu vou ficando mais forte. Porque a resiliência é isso. É eu ir vivendo e passando pelos obstáculos e me fortalecendo. Agora, se eu não estou vindo nesse fluxo, já era. Então eu quero muito que vocês percebam isso. O quanto a aceitação, ela é realmente eu olhar para aquilo que eu tenho expectativa e eu abrir mão dessa expectativa. Eu olhar a vida como ela realmente é e não querer sempre que ela seja aquilo que eu espero que ela seja. Porque o sofrimento está entre a expectativa e o que acontece na minha vida, né? É nesse espaço. A expectativa está aqui, o que vai acontecer está aqui. E se eu olho para esse meio e eu não fico criando, né, uma expectativa, eu só olho para a vida como ela é, eu trabalho a aceitação e eu saio dessa energia do sofrimento. E com isso, eu uso essa energia que eu tô perdendo, sofrendo, para a ação, para eu ir para onde eu quero ir. Por isso que eu falo tanto da sincronicidade, tanto da gente se entregar para a fluidez, tanto da gente olhar para a nossa mente e perceber tudo que ela causa de resistência e sofrimento. Porque se eu saio dessa ilusão, essa energia que me sobra, eu tenho vontade de criar projeto, eu tenho vontade de viver a vida, eu tenho vontade de amar as pessoas, porque a gente perde muita energia na resistência. Sério, o que eu tô falando aqui parece muito distante às vezes da gente,
mas a gente perde muita energia com as pessoas, resistindo. Ai, hoje não veio o prato como eu queria comer. Ai, o iFood me entregou errado. Ai, porque fulaninho não me ligou. Ai, porque é meu aniversário e não foi como eu queria. Ai, porque em vez de eu aproveitar com a energia que eu tenho, as coisas que estão acontecendo agora, que é a melhor experiência que eu podia estar vivendo, porque a experiência ela é sempre sagrada, né? A experiência, quando eu falo, gente, é a vida, tá? Se eu não tô olhando pra vida e percebendo que é o melhor que eu posso viver, eu tô sempre gastando toda a energia que eu tenho nessa resistência. E se eu resisto, eu crio mais negatividade. E quem já entende sobre vibração aí sabe que aquilo que eu vibro, eu atraio. Então, se eu crio resistência e atraio negatividade, eu tô sempre atraindo cada vez mais. Então, esse quarto, pra mim, ele é um dos mais importantes. Se você entender ele, se você viver ele, você vai entender que não existe milagre. Existe aceitação. Aceitação das coisas como elas são e deixar a energia fluir. Certo? O que a Grazi falou ali, vai ter outra vivência, outra no sentido de que teve a vivência 1, né, que acabou. Eu lembro que eu falei que eu acho que a vivência 1, não sei se eu vou lançar ainda esse ano mais. Mas a 2 eu tô com toda a minha energia direcionada para isso, tô realmente criando com muito propósito, vim pra praia inclusive para isso. E vai ser em agosto. Acho que vai ser mais ou menos pela metade. Vou sentir a energia ainda, mas tá pra agosto, tá? Só tô passando esse período também que eu tô de mudança, né? Pra quem não sabe, eu mudei de cidade semana passada, então meu apartamento ainda tá pra eu ir pra lá. Tô no processo. E a última, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem pra mandar isso aqui. Eu acho que é a mais importante, a Cassandra já sabe muito disso. Até eu vou tirar os comentários aqui pra vocês enxergarem. Então, se a gente for olhar na escala das emoções, a escala das emoções, ela fala muito que quem tá ali, né? O nosso corpo, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, ele mais ou menos ele tá ali entre 100 e 75, tá? Nosso corpo, ele vibra entre 70 e 60 Hz. O medo vibra em 100 Hz, o desejo em 125, a raiva em 150, o orgulho em 175. Se a gente olhar para essa escala das emoções, a gente vai perceber que quanto maior é a escala, maior é a frequência em Hertz, mais a gente consegue receber e com fluidez as coisas. Então, lembra que eu falei da aceitação? A aceitação está em 350 Hz. Quando eu trabalho a aceitação, eu já começo a criar um potencial muito grande para poder receber as coisas. Pode olhar, se tu for olhar para a energia da chama violeta, né? Não sei quem conhece a chama violeta, até mostrei o Saint Germain. A chama violeta, ela tem poder de transmutar. Né? A violeta, a cor violeta, fisicamente falando, cientificamente falando, o que são os raios ultravioletas? O potencial que esse raio tem. Né? Eu quero que vocês olhem para a frequência do raio ultravioleta. E é justamente aonde está a frequência da energia da paz, da alegria e do amor. Então, quanto mais eu vou elevando a minha frequência, quanto mais eu vou trabalhando a neutralidade, a boa vontade, a aceitação das coisas como elas são. Quanto mais eu vou nutrindo isso, mais eu vou subindo nessa escala. E cada vez mais fica mais fácil de eu manifestar as coisas na minha vida. Agora, quando eu tô ali no medo, na tristeza, na culpa, né? Eu não aceito as coisas como elas são. Eu tô sempre com medo de tudo que tá acontecendo. Eu nunca vou conseguir criar as coisas com fluidez. Então, vocês podem perceber que tem pessoas que criam sim muita coisa, que talvez criaram muitas coisas na sua vida, mas sempre com uma energia de esforço muito grande. Por quê? Porque elas estavam muito nessa coisa do medo. Não, eu tenho que fazer isso porque senão isso pode acontecer. Então eu tenho medo que falte dinheiro, então eu trabalho que nem um cavalo, eu trabalho das 5 da manhã às 10 da noite todo dia porque eu tenho muito medo. Então eu tô sempre nessa energia do esforço. Quando eu começo a subir na escala e que eu entro nessa fluidez, o que acontece? Eu começo a trabalhar muito mais, tipo assim, hoje eu quero tantos clientes e esse é o valor que eu vou cobrar e vai dar tudo certo. E eu fico ali tranquilamente, faço a minha parte, uso a minha energia sagrada para estudar e para aplicar isso na minha vida. Quanto mais eu vou aceitando, mais alto vai ser na minha frequência e as pessoas vão chegando sem eu precisar ficar investindo tanto em marketing. Sabe aquela pessoa que investe 1 milhão em marketing, por quê? Porque ela tá muito na energia do esforço. Ela precisa muito. Ela tá sempre ali no marketing, ela tá sempre ali. Quando eu tô apenas trabalhando o meu processo, por isso que eu falo que tudo é sobre nós e nada é sobre o outro. Quando eu trabalho o meu processo,
quando eu vivo o meu processo, mais eu vou elevando a minha frequência em hertz, mais eu vou trabalhando a minha frequência em hertz. E o que acontece? Mais eu entro nessa fluidez e menos eu crio a energia do esforço. Então, tipo, muita gente me fala assim, tá, Mari, mas tipo, tu não tem uma data certa de quando tu vai lançar alguma coisa? Eu falo, não, porque pode ser que eu cristalize que essa data e chegar lá e, tipo, talvez ainda não seja, entende? Então eu gosto de dizer assim, olha, a princípio eu tô planejando para que seja em agosto, mas eu vou ir sentindo, porque eu gosto de trazer a melhor energia e aquilo, o melhor trabalho da maneira como tem que chegar. Então eu não vou dizer assim, não, vai ter que ser nesse dia. Não, porque até, inclusive, né, quem fez a mentoria, a própria Cassandra, ela fez a mentoria, né, com a gente, ela sabe que isso aconteceu um dia, era para eu dar uma aula, né, sobre meditação, acho que era, e não funcionou meu computador, não funcionou o Zoom, a internet não estava funcionando, eu disse, cara, não era para eu dar essa aula naquele dia. E aí aceitamos e tudo mais, e na outra semana a gente fez e foi muito melhor. Então, eu falo que vamos aprender a aceitar as coisas, vamos aprender a respeitar tudo que acontece como tem que acontecer, porque é assim que tem que ser. Então, às vezes, você se atrasa num compromisso e você fica puta da cara, porque você se atrasou em alguma coisa. Só que aí você percebe que se você não tivesse atrasado, talvez você ia ter ultrapassado um carro e ter batido de frente num caminhão na estrada. Tipo, é isso, sabe? É você olhar para as coisas e perceber que tudo acontece como tem que acontecer. E que se eu aceito as coisas como elas são, fica muito, muito, muito mais fácil de eu viver nessa fluidez e de eu ir levando minha frequência. Até quem quiser tirar um print da tela, deixa eu voltar aqui, que agora eu finalizei o que eu tinha para falar. Voltando, deixa eu ativar o documentário de novo. Se vocês têm dúvidas sobre o que eu falei até aqui, me falem pra gente conversar. Mas basicamente é isso. Então vamos fazer um resumo do que eu falei. Primeira coisa, nível de energia. Qual é o meu nível de energia maior? Logo que eu acordo pela manhã. Por consequência, se esse é o nível de energia maior quando eu acordo pela manhã, o que vai acontecer? Eu tenho que tomar todas as decisões mais importantes. E aquelas coisas que eu não estou conseguindo agir, eu vou fazer sempre até as 11 horas da manhã. Segunda coisa, com o que eu tenho usado a minha energia? E aqui uma coisa que agora eu me lembrei que eu não falei. Toda vez que eu nego a minha vida, eu nego o que eu estou vivendo, eu perco muita energia. Então, se eu acordo e eu vou me olhar no espelho, e aí eu não gosto, sei lá, eu não gosto do meu nariz, né? Aí, toda vez que eu acordar e eu olhar pro espelho, eu vou perder energia. Porque eu vou olhar e vou dizer, ai que saco esse meu nariz, ai que saco essa minha barriga, ai que saco isso. E isso já vai começar a perder energia. Então, olha para o seu dia hoje, para a sua experiência, para o seu cotidiano e percebe, faz uma lista da onde que eu perco energia. Quais são as coisas que mais me tiram energia? Porque às vezes, eu falei, né? Eu sempre falo que eu fiz cirurgia da minha bochecha. E quando eu fiz essa cirurgia era porque eu perdia muita energia com isso. Eu olhava no espelho e dizia, mas eu não gosto disso, por que eu tô, né? E eu tinha aquela crença de que fazer cirurgia é não ser espiritual, porque se eu for, né, eu não vou ser espiritual. E na verdade era uma crença que eu tinha, né, que eu sempre falo que a gente não pode negar o físico. Então olha pra sua vida e percebe aonde você começa a perder energia quando você abre seu olho. E cuida disso, tenta planejar, tipo, no dia anterior a roupa que você vai colocar, se isso for possível. Tenta planejar mais ou menos a alimentação que você vai comer, né? Mais ou menos nos dias onde eu vou me alimentar, se é num restaurante, se é o que eu vou pedir. Porque tudo isso vai fazer com que o teu dia seja muito mais fluido. E outra, muito menos ansiedade. Eu sei que tem muita gente que com essa pandemia tá sofrendo muito com ansiedade. E pra gente poder trabalhar essa ansiedade, a gente tem que ter um dia muito mais planejado. Porque assim eu vou ficar mais tranquila, porque eu já tenho tudo sob controle. Então olha para isso, onde eu tô perdendo energia. Desde a alimentação, da roupa, do ambiente, até as pessoas que estão comigo, né? Quem que tá me ajudando nessa perda energética, quem eu fico entrando em conflito, né? Tudo isso ajuda muito para que eu perca energia. Então eu preciso colocar um planejamento no meu dia. E mais uma vez, o planejamento é só pra gente iniciar, porque depois provavelmente muita coisa vai mudar. E sempre muda. E a gente não cristaliza, porque a gente aceita a experiência. Então eu planejo a minha semana, mas eu sei que durante a semana muitas coisas vão vir e eu vou mudando. Uma pessoa, muitas vezes acontece isso. Eu faço um planejamento no domingo das sessões, aí uma pessoa vai lá e desmarca na
quarta-feira, ou uma outra pessoa simplesmente esquece de me avisar, não aparece na sessão, isso já aconteceu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparada para isso, porque isso vai acontecer, porque é natural. A única certeza que a gente tem é da incerteza, que as coisas vão mudar. Então, se eu entendo, se eu aceito isso, eu faço planejamento para que eu possa acalmar minha mente, para que ela saiba, tá tudo sob controle. E aí, conforme eu vou vivendo, eu vou ajustando uma coisa e outra. Certo? E aí a terceira coisa que eu falei foi a falta de clareza, né, da vida, né, de olhar para as coisas e por que eu tô fazendo isso, por que eu tomo café com isso, por que eu como isso, por que eu leio isso, por que eu tô nessa live, né, o que eu tô buscando com essa live. Inclusive, quando eu fiz a seleção, né, que hoje se for olhar eu tenho 70 seguidores só, o que eu falo? Que a gente segue muita gente sem ter um porquê. Por que eu tô seguindo essa pessoa? Por que eu tô tendo essa pessoa? Até hoje eu falei no atendimento que eu fiz. Ela disse assim pra mim, nossa, depois que tu me falou isso, na outra sessão eu comecei a tirar um monte de gente que eu seguia, porque essas pessoas eu não sabia por que eu seguia elas, né? E esse porquê, por que eu te sigo, por que eu faço isso? Poxa, se tem gente ali que eu sigo e que não me traz nada, que eu passo o dedo quando eu tô vendo, por que eu tô seguindo essa pessoa, se ela não tá me ajudando em nenhum processo, né? Então é eu ficar nesse porquê, eu trabalhar esse meu porquê em tudo o que eu estiver fazendo. Porque às vezes até tu entra numa live, por exemplo, tu pode estar na minha live e tu tá na minha live só para passar tempo. Por que eu tô aqui? Às vezes a gente passa o dia assistindo um monte de live que a gente nem precisa, que nem tem a ver com a gente, né? Quantas vezes a gente assiste uma live que é de coisa que não tem nada a ver, só porque tava ali e a gente não tem essa clareza de propósito, clareza do que a gente quer, e a gente vai passando o tempo e a gente vive nesse automático, né? Então olha para sua vida e percebe o porquê das coisas. E aí a quarta coisa que eu falei foi a questão da aceitação, que até eu nem vou me apegar muito aqui, porque a gente já falou muito sobre isso, né? Do quanto a gente tem que olhar para a vida e aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. E por último, eu falei sobre a frequência vibracional. Então, esses 5 itens, se você trabalhar estes 5 itens, você vai sair dessa energia do esforço. Você vai sair de criar as coisas no cansaço. Você vai sair dessa coisa de, ai meu Deus, preciso trabalhar hoje, preciso, né? Não, eu começo a viver na fluidez. Pra mim, a mais importante de todas elas é a última, né? A mais importante de todas elas é a última não, a penúltima, que é a aceitação. Porque quando eu trabalho a aceitação, naturalmente eu subo na escala, né? Eu subo na escala da consciência ali, das emoções. Essa escala é de David Hawkins, quem não conhece é só entrar no Google, coloca, vai aparecer ela. Ele estudou sobre as frequências e ele conseguiu criar essa escala. É muito legal o estudo dele sobre as frequências que existem, né, no mundo. E engraçado que a frequência do amor, ela é a única que tu consegue trabalhar ela em várias escalas. Ele faz um estudo muito fantástico. Quem quiser entender mais é só procurar no Google, dá um Google lá que vocês vão encontrar. Mas falando sobre isso, pra mim a escala, né, que eu mostrei pra vocês, ela é a mais importante. A aceitação é a mais importante porque eu subo na escala e se eu subo na escala eu já começo a ter mais energia, a perder menos energia, porque quando eu tô muito com uma energia muito elevada, eu não entro em ressonância com aquilo que tá baixo. Então, por mais que eu tenha uma pessoa muito baixa no meu ambiente, como eu tô lá em cima, eu já não entro em ressonância, eu já não me impacto com aquilo, porque eu aceito a vida como ela é. Então, eu não atraio negatividade, eu não atraio situações com negatividade. Agora, se eu tô na negatividade, o que vai acontecer? Eu vou quebrar um prato pra eu me sentir mais irritada. Eu vou estar lavando, sei lá, meu celular vai estragar pra eu ficar mais irritada. Alguma coisa vai acontecer pra que eu possa cada vez gerar mais negatividade. Então, a negatividade ela é como se fosse realmente um bicho que tu pega. Pegou ali, pega lá, pega lá, pega lá. E até se a gente for olhar mais uma vez pra vida, porque eu gosto de trazer isso na realidade, é só tu olhar para uma praga, né? Tu joga uma praga no chão, ela começa dentro do solo, dentro do asfalto mesmo. Sabe aquelas mudinhas, né? Elas começam a se proliferar por tudo, dentro do asfalto mesmo, ela começa a crescer, né, por todos os lugares. Justamente porque aquilo que é ruim, infelizmente, aquilo se prolifera, né? A energia negativa, ela se prolifera de uma forma muito rápida. Já a energia do amor, né, quando é uma flor bonita, ela demora, ela exige um processo de cuidado, de autoaceitação, para que ela possa reverberar. Então eu quero que vocês percebam de tudo isso que eu falei, o quanto a energia do esforço, ela tem sido muitas vezes
é dita como certa no nosso mundo, né? De tipo, não, vai lá, faz aquilo que tu tem que fazer, resiste, né, a isso. Quanto mais eu resisto, mais aquilo persiste na minha vida, né? Quanto mais eu resisto a aceitar alguma coisa, mais aquilo persiste. E até agora me veio uma outra coisa que eu falei hoje de manhã em atendimento, foi que quando eu resisto a um comportamento que a minha mãe teve comigo, né, quando eu resisto a aceitar a minha mãe como ela é, isso fica na minha vida e eu passo a viver a energia da minha mãe. E aí a minha mãe é de um jeito e eu nego isso nela, né? Eu resisto aquilo. E aí se eu resisto, aquilo fica no meu campo. E como essa energia fica no meu campo, tanto isso do pai e da mãe, tá? Se eu nego aquilo, se eu julgo a minha mãe como ela é, eu não aceito ela, eu não aceito meu pai como ele é, eu não honro e aceito realmente de coração a forma como ele é, eu começo a viver essa energia no meu relacionamento, na minha vida. Porque tudo aquilo que eu não aceito persiste e eu atraio cada vez mais. Então eu quero que vocês olhem para isso e percebam assim, ó, verdadeiramente o que eu tô falando, o quanto isso é real, e percebam na prática o quanto isso acontece na vida de vocês. Certo? Então eu acho que era isto por hoje. Muita ansiedade mesmo, quero participar da Vivência 2. Muito bem, fico muito feliz. Vai ser muito interessante, ó, eu vou dar só um spoiler do que a gente vai falar, mas a partir de semana que vem eu vou trazer até ali pela sexta-feira. Eu vou fazer um mês de muita coisa aí gratuita para vocês, com um pré-aquecimento para vivência, para vocês chegarem nesse nível de consciência para vivência. Mas a gente vai falar em 7 semanas e eu vou trazer tudo o que existe em 7. Então a gente vai trabalhar as 7 cores, os 7 raios, que mais que eu coloquei aqui? As 7 leis herméticas. A gente vai trabalhar tudo que existe em 7. Só para vocês entenderem, esse 7 é um número sagrado, para quem conhece, né? Tudo é 7. E cada semana a gente vai trabalhar uma coisa do 7. São 7 semanas, 7 dias na semana. E 7 camadas da identidade, né? Nossa, se for falar aqui todas as coisas que tem. 7 planos da existência. Cada dia a gente vai trabalhar uma coisa, e isso na prática, tá? Vocês vão estudar, mas eu vou trazer experiências práticas para vocês viverem isso. Então eu tô criando uma coisa bem vivencial, por isso que eu falo que é vivência, não é curso, porque vocês não vão estudar, vocês vão vivenciar as leis herméticas, vocês vão vivenciar os 7 raios, vocês vão vivenciar as cores, né? Eu sempre gosto dessa vivência, porque eu acho que é a vivência que transforma a gente, e não só a gente estudar. Se o conhecimento, ele transformasse a gente, todo mundo tinha barriga tanquinho, né? Porque todo mundo sabe que tem que comer, todo mundo sabe que tem que fazer... E não é só o conhecimento, então quero realmente, tô trazendo muita criatividade, assim, uma ideia muito louca para fazer, porque eu acho que é isso que vai transformar as pessoas. Certo, gente? Gratidão, fiquem bem, amanhã estaremos aqui. Amanhã eu vou alterar o horário da live, amanhã vai ser à noite, vai ser às 19 horas a nossa live amanhã, tá? 19 horas, porque a Nutri, né, que vai fazer parte, que vai falar sobre alimentação para ação, ela pode às 19 horas. Então eu sei que tem muita gente que trabalha, né? Então como eu quero trazer uma pessoa, às vezes a pessoa não pode de manhã, né? E tá tudo bem. Então a gente vai fazer amanhã, a nossa live vai ser às 19 horas com ela. A gente vai fazer essa live, vai ser muito legal. Ela vai falar sobre os alimentos que conseguem trazer esse potencial de energia. Ela vai falar sobre alimentos que fazem com que o sangue ele circule mais dentro do nosso corpo e gere mais calor e mais energia de ação. Vai ser muito legal. Ela me mostrou já um pouco do que ela vai falar. Então não percam amanhã às 19 horas. Vamos estar juntos aqui nessa live de novo, tá? Fiquem bem, gratidão, gratidão, gratidão. E um bom almoço, bom dia para vocês.